É bem interessante o fato de fazermos uso de expressões sem a compreensão do real significado dessas expressões. E aí ficamos mais confusos do que orientados quando fazemos o uso delas ou quando escutamos essas expressões. Uma dessas expressões é autoconhecimento. Eu tenho repassado, colocado de novo aqui, essa questão da verdade sobre o autoconhecimento. O que será autoconhecimento? Será esse estudo do eu para o aperfeiçoamento dele, para a melhora dele, para a mudança, para a transformação, para a modificação do significado dele, da representação dele? Então, o que é a verdade desse eu? E o que é a compreensão direta do que ele representa? Então, qual será a verdade sobre essa questão do autoconhecimento? O que é o autoconhecimento? Será que é algo que você pratica? Quando a gente usa termos do tipo praticando o autoconhecimento. Aqui nós usamos a expressão autoconhecimento de uma forma muito específica, muito clara, bem particular dentro desse contexto desses vídeos aqui no canal. Para nós, a ideia do autoconhecimento é alguém se conhecendo. Enquanto que, na verdade, como colocamos aqui no canal, não é algo que alguém faz, é algo que acontece. Não a partir de uma prática. Então, o termo praticando o autoconhecimento, repare que a linguagem aqui faz uma grande diferença. A fala, as palavras aqui. Quando você pratica automobilismo ou quando você pratica alguma coisa, você se envolve em uma técnica, em um sistema, em um método. Toda prática pede repetição, continuidade, persistência e, acima de tudo, isso é sempre, invariavelmente, toda forma de prática, um movimento mecânico. Quanto mais você pratica ouvir uma língua e falar, veja, estamos diante de algo técnico, mecânico, mais habilidoso você fica, porque maior intimidade, maior contato do cérebro com aquele idioma, ou do cérebro com aquela prática. Assim, não se pode praticar autoconhecimento no sentido técnico, mecânico. Nós precisamos descobrir o que é ter uma aproximação nesse momento daquilo que se passa dentro de cada um de nós. Tomar ciência disso é a base para a verdade do autoconhecimento. Então, não se trata de praticando o autoconhecimento. Se trata de tomar ciência, trazendo consciência para esse instante dessas reações, daquilo que se passa conosco. Isso não é algo técnico, não é algo mecânico, embora seja algo que precisa ser feito a todo instante, momento a momento. Então, isso nos dá uma base para a compreensão do movimento do eu.
E o que é esse movimento do eu? O movimento do eu é aquilo que nós temos chamado de mente consciente. Alguns dividem a mente em consciente e inconsciente. As lembranças que você tem aqui nesse instante, as mais rápidas que surgem, por exemplo, o seu nome é uma lembrança que surge rápido, mas algo que lhe aconteceu há 5 anos atrás, você tem que parar um pouco, ficar quieto e esperar que essa lembrança surja. Isso leva um pouco mais de tempo. Toda familiarização com a memória nesse instante, quanto mais se faz uso da prática da memória, veja, estamos diante de um movimento mecânico, a prática da memória é um movimento mecânico do cérebro. Quanto mais é solicitado o seu nome, como em geral acontece, você se lembra rápido dele. E algo que lhe aconteceu há 10 anos atrás, ou há 5, ou há 15, quase ninguém lhe pergunta sobre isso. Isso requer um pouco mais de tempo para ser lembrado. Essas lembranças mais antigas é aquilo que alguns chamam de inconsciente. As lembranças mais recentes, alguns chamam de consciente. As memórias rápidas que surgem em razão da prática, do exercício, são memórias recentes. As não recentes, as antigas, é aquilo que chamamos de inconsciente. Assim, temos dividido a mente em mente consciente e inconsciente. Então, reparem, a base da mente é todo esse movimento da memória. Então, o que é a mente consciente? É o movimento da memória. É interessante algo aqui sobre a questão da mente. Nós estamos sempre em contato com lembranças, com recordações, com imagens que vêm do passado. Essas imagens, lembranças, recordações, presentes em nós, é o movimento desta consciência, que é a consciência do eu, que é a consciência da mente. Isso é parte de todo o movimento da consciência. Algumas dessas lembranças são funcionais e práticas. Você precisa do endereço da sua casa. Isso é uma memória, é uma lembrança. Você precisa do número do seu telefone. Você precisa do seu nome. Tudo isso está dentro da memória, da lembrança. Tudo isso faz parte desse contexto de consciência, que é a consciência mental. Está dentro dessa consciência do eu, desse sentimento de mim. Para esses propósitos bem objetivos e práticos, a memória é algo funcional. Mas fora essa qualidade de memória, nós temos uma qualidade de memória disfuncional, que é aquela que nos dá o sentimento de ser alguém nesta memória. Isso nos dá a sensação de consciência particular desse eu, desse mim, desse ego. Então, veja, nós temos a consciência, e essa consciência é constituída de lembranças, de memórias. Uma parte dessa consciência está a serviço dessa consciência egóica, desta consciência do eu. Todo pensamento que eu tenho, por exemplo, sobre quem eu sou, isso é uma imaginação do próprio pensamento. Porque qualquer pensamento que eu faço sobre mim é um quadro, uma imagem, uma representação do pensamento sobre uma identidade que não existe, que é esse eu. A história que você tem sobre você, que é a memória, isso não é você?
O seu nome não é você. Você se vê como alguém em autoestima, ou você tem baixa autoestima. Você se vê como alguém que gosta de si mesmo, ou que não gosta de si mesmo. Você se vê alguém importante, ou alguém sem nenhum valor. Você se vê como alguém preocupado com situações para resolver. Isso tem a ver com toda esta imagem que o pensamento tem estabelecido sobre quem é você. Veja, estamos diante de uma condição psicológica falseada pelo pensamento, manipulada pelo pensamento. Esse sentido de identidade nesta imagem é o ego, é o mim. Essa é a verdade sobre você do ponto de vista do pensamento. Então, repare, isso é você, nesse sentido do eu, nesse sentido do ego. Aqui juntos estamos investigando o fim para essa psicológica condição, que é a condição de uma imagem criada pelo pensamento. Essa é a autoimagem. Assim como você tem isso de você, você tem isso de outras pessoas. A imagem que você tem sobre você, ela está construindo imagens também sobre as pessoas que você tem à sua volta. Assim, todo esse contato que temos com o outro, com a vida, com o mundo à nossa volta, tem por princípio esta forma de representação mental, que é a autoimagem. Nós temos enfatizado muito isso aqui porque isso é de grande importância. Você não lida com a vida como ela acontece, você lida com a vida a partir da imagem que você tem dela. Você não lida com o outro a partir de quem ele é, mas sim a partir daquilo que você pensa sobre quem ele é. Assim, estamos trabalhando aqui com você exatamente o fim desta autoimagem. A aproximação da vida livre desta psicológica condição de identidade egóica. Então, há uma liberdade presente possível quando temos uma aproximação da verdade, daquilo que se passa aqui em nós, dentro de cada um de nós. Aqui com você estamos aprofundando essas questões, investigando isso. A verdade da compreensão daquilo que se passa com você. Aqui descobrir como nos posicionamos na vida. A partir desta mente. A condição do fim para esta mente do eu, desta mente egóica, desta condição psicológica, de insciência das nossas reações. O fim para isso é o início de uma nova consciência, de algo novo surgindo em meio a tudo isso. Uma coisa muito importante a respeito dessa questão do que é o autoconhecimento é que sem a ciência dessas reações que estão presentes em nossa vida, em nosso viver, nessa relação com o outro, com o mundo, nós permanecemos completamente alienados da vida como ela acontece. Nós estamos apenas vivendo dentro de uma condição que o pensamento tem estabelecido, dentro das relações. O medo que você tem dele ou dela, a preocupação de ser enganado,
a insegurança no relacionamento, as diversas formas de apegos. A dependência emocional é algo frequente dentro das relações. A violência, a agressão, a ausência da liberdade, a opressão, a dominação, a busca do poder, tudo isso é algo presente em nossos relacionamentos. E não temos ciência disso, daquilo que se passa conosco, daquilo que ocorre a cada instante, a cada momento, dentro desse contexto. Repare que quando você está preocupado, ou triste, chateado, aborrecido, a sua relação com o outro, nesta relação, inevitavelmente vai estar presente esta qualidade de consciência. Assim, aquilo que nós temos chamado de relação ou relacionamento é, na verdade, uma postura isolacionista, de separação egocêntrica, particular. Isso porque estamos vivendo exclusivamente neste centro, neste mim, neste eu. Nós vivemos dentro de uma condição onde o nosso encontro com o outro é para obter algo, para adquirir algo, ou na intenção de que ele nos ajude a nos livrarmos de algo que nos incomoda. Queremos que o outro nos dê amor, nos dê paz, nos dê alegria. Ele precisa nos preencher de alguma forma. Nós temos sempre a oportunidade, quando aprendemos a olhar para aquilo que se passa dentro de cada um de nós, temos sempre a oportunidade de perceber o quanto somos egocêntricos, dependentes, carentes, o quanto o nosso comportamento favorece sofrimento dentro exatamente das relações ou dos relacionamentos que nós queremos ter paz, que nós queremos ter amor, que nós queremos ter compreensão. Esse movimento interno do pensamento em nós, ele é contraditório. É um movimento, por ser egocêntrico, agressivo, possessivo, violento, dominador. Assim nos falta na vida a ciência daquilo que nós somos. A ausência desta ciência nos coloca em uma condição de vida onde impera o sofrimento. Aqui juntos estamos tendo, dentro dessas falas, uma oportunidade de investigar a natureza do ego, a natureza do eu. Esse estudar a si mesmo é se aproximar da ilusão que a pessoa, que o eu representa. E se isso termina, estamos diante de algo indescritível. Mas isso requer esta aproximação de nós mesmos. Assim, a ideia de alguém envolvido com uma determinada prática, assim chamada espiritual ou psicológica ou filosófica, não resolve. Aqui se trata de trazer ciência para aquilo que se passa aqui, nesse instante. Enquanto falo com você,
enquanto escuto você, a olhar para você, nesse contato com ele ou ela, tomar ciência daquilo que se passa aqui. O que é esse mim? O que é esse eu? Aonde nos situamos de verdade dentro desse contexto? É assim que nos aproximamos da verdade da meditação? Sem essa base, que é o autoconhecimento, não temos o fundamento, não temos a estrutura, não temos como ter da vida um olhar livre desta interna condição, que é a condição desta mente consciente. É interessante o termo mente consciente. Examinando isso com clareza, ficará muito claro para você que aquilo que você chama de mente em você não tem qualquer ciência, qualquer percepção, qualquer presença, qualquer clareza, e mesmo assim nós chamamos de mente consciente. Nós passamos boa parte do dia tendo pensamentos. E eu te pergunto, você se dá conta dos pensamentos que tem? Durante uma hora, você tem centenas de milhares de pensamentos. Durante um minuto, você tem dezenas de pensamentos, talvez centenas de pensamentos. E você se dá conta desses pensamentos? Repare, não é assim que acontece. Nós temos uma mente inquieta, repetitiva, cheia de pensamentos. Nós temos uma mente tagarela. Não apenas estamos repetindo esses pensamentos constantemente dentro de nós, e essa repetição é um movimento inconsciente, mecânico, do próprio cérebro, como estamos falando com nós mesmos, nesse diálogo interno, como se de fato existisse esse eu e alguma outra pessoa separada desse eu, desse mim. A grande verdade é que aquilo que nós chamamos de mente é inquietude, é tagarelice, é esse diálogo interno, é esse movimento inconsciente de pensamento, o tempo todo dentro de cada um de nós, criando estados e sustentando estados com os quais não sabemos lidar. Isso explica essa ansiedade, essa depressão, essa angústia, essas diversas preocupações por motivos inumeráveis. Não há espaço, não há quietude, não há silêncio. Então, aquilo que a gente chama de mente consciente não é real. É parte desta mente do eu, desta mente egóica. Podemos tomar ciência realmente de nossas reações quando a mente, de fato, se torna ciente de suas próprias reações. Nós não temos essa mente consciente. Nós temos exatamente o fim desta psicológica condição de inquietude, de tagarelice, de inconsciência de pensamentos. Assim, aprender a olhar aquilo que se passa com você é a verdadeira ciência da aproximação
desta atenção sobre essas reações. Então não se trata de praticando o autoconhecimento. Se trata de se tornar ciente desta psicológica condição, que é a condição do eu. Essa é a verdade sobre o autoconhecimento. Quando um pensamento surge, ele carrega um sentimento, uma emoção, uma sensação. Isso lhe captura, ele coloca num movimento de ação ou de fala ou de sentimento. Isso produz uma qualidade de estado interno. Será possível olhar, escutar esta reação, escutar esse movimento que surge, se dar conta nesse olhar para isso que acontece aqui. É quando a mente se torna cônscia dela mesma, ciente do seu próprio movimento. E quando isso ocorre, nós temos nesse momento uma desidentificação. Porque nesse instante, esse observador, esse experimentador, esse pensador, esse mim, esse eu, não entra. Então ficamos diante da experiência. Mas quando temos a experiência, que é o pensamento, que é o sentimento, a emoção, a imagem, sem o elemento que sustenta essa continuidade da experiência, essa experiência se dissolve. É quando temos um esvaziamento desse psicológico conteúdo, que é o conteúdo do eu. Quando temos a presença desse olhar, desse escutar. Então, qual é a verdade desta aproximação de si mesmo? A verdade sobre isso consiste em trazer para esse instante o simples e direto interesse de olhar, sem o passado, sem o experimentador, sem o pensador, sem esse observador. Assim, com o esvaziamento desse conteúdo, porque a mente se aquietou, o cérebro está em silêncio. Temos aqui um contato com a presença do silêncio. É assim que a meditação floresce. O seu natural estado de ser consciência floresce. Aqui me refiro a esta real consciência. Não mais esta antiga e velha consciência inconsciente, que é esse movimento desta mente, que é a mente do eu, que nós chamamos de mente consciente e que dividimos em mente consciente e inconsciente. O fim para essa condição é o surgimento desta nova consciência, desta real consciência, em razão da presença da meditação, nesse contato com a verdade do seu ser. Aqui, quando tocamos com você na beleza desse encontro com o despertar, com a realização de Deus, estamos tocando com você na beleza desse encontro com a vida, como ela acontece quando o eu não está. Ao nos depararmos com esta verdade, temos o fim para esta psicológica condição de alguém presente, olhando para a vida, a partir desse fundo que é o passado. Esse passado é esse que olha, a partir de suas conclusões, crenças, opiniões, julgamentos, escolhas,
dúvidas, certezas, tudo isso se dissolve quando temos presente a ausência desse sentido de pessoa. Quando temos a presença desta realidade divina, que é a realidade de Deus. É o que estamos trabalhando aqui com você. E dizendo sim, é possível nesta vida. Uma vida livre do passado. Uma vida livre desta opressão do pensamento, desta condição de interna inquietude, de interno sofrimento, para uma vida em bem-aventurança, em amor, felicidade e liberdade. É isso que estamos juntos trabalhando aqui com você. Assim, eu quero deixar aqui esse convite para você. Nós temos encontros nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo trabalhando isso. São 2 dias online aqui. Além desses encontros online, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, fica aqui um convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A não ser que nos libertemos desta psicológica condição da pessoa, deste eu, desta autoimagem, jamais conheceremos a verdade de Deus, a verdade deste ser. Não há uma separação real entre aquilo que é a verdade, a realidade e este ser.